Olá, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, tudo bem com vocês? Muito bom ter você aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você esteja acessando esse vídeo, o importante é você estar com a gente. E hoje eu estou aqui cercado de pessoas muito queridas, pessoas abençoadas. Eu me chamo Eugênio Anunciação, sou o diretor executivo da Pendão Real e tenho aqui ao meu lado amigos de ministério, gente muito especial que vai ajudar a gente a conversar um pouco sobre essa campanha de evangelização da IPI do Brasil. Tudo se faz novo, um novo testamento que foi elaborado para ajudar a você, ajudar a mim, ajudar a igreja, a gente poder alcançar e abordar os nossos amigos, as nossas amigas, com a palavra transformadora do Evangelho. Vou começar aqui apresentando a nossa querida pastora, reverenda Jaqueline. Tudo bem? Olá, Eugênio, Caio, Ked, boa tarde, pessoal da IPI do Brasil. É uma alegria estar juntos para a gente falar daquilo que move o coração da gente, que é Jesus Cristo, com certeza. Amém. Muito bom estar aqui. Maravilhoso. E a Jaqueline já citou o nome de dois ilustres presentes aqui com a gente. Então o Ked vai se apresentar e depois o Caio também, pastor, reverendo. Vocês são queridos, por favor, deem o seu olá para a nossa turma. Que alegria estar aqui, né, nesta mesa repleta de pessoas tão legais e acima de amigos de ministério, amigos da vida pessoal, né? Então, para mim é um grande privilégio estar aqui, poder partilhar desta palavra, desse momento aqui com cada um de vocês. Coração grato, espero que nós possamos alcançar o coração de vocês com uma palavra e que tudo se faça novo mais uma vez em nossas vidas. Isso aí, feliz pela oportunidade de estar aqui à mesa com vocês, feliz pela oportunidade desse tempo novo na vida da nossa denominação, amada IPI, e feliz por entender a oportunidade que esse Novo Testamento, esse material, vai nos dar em evangelizar e abordar as pessoas que precisam conhecer do amor de Jesus. Esse é o nosso desafio aqui. Transformar esse material numa ferramenta, num instrumento, para que mais pessoas conheçam sobre Jesus. Amém, amém. E assim seja, né? E a gente está aqui reunidos nesse momento para compartilhar um pouco das nossas experiências, percepções, trazer algumas ideias, alguns insights para ajudar você, como o Caio falou, a utilizar esse material como uma ferramenta de apoio, para que você possa ter a belíssima experiência de conduzir alguém a Cristo. Isso é fantástico. Um dos princípios que norteou esse projeto, essa campanha, é uma preocupação que eu tenho visto nos últimos anos na Igreja Evangélica Brasileira. Nós estamos preocupados com os rumos que a sociedade toma e a gente acaba tentando impor para a sociedade que ela precisa ter uma atitude santa. As pessoas precisam tomar decisões de mudança de comportamento. Só que eu acho que a gente acaba se afobando um pouco e a gente esquece que existe um processo anterior, que é o agir do Espírito. Não adianta a gente exigir novos comportamentos de pessoas que ainda têm hábitos velhos, enquanto elas não se tornarem pessoas novas. E é a promessa do Evangelho, que Paulo escreve em 2 Coríntios. Como é que vocês têm percebido isso no meio da sociedade, da igreja, no coração das pessoas? Eu acredito que uma situação, Eugênio, a gente acaba trocando um pouco as tarefas. Jesus Cristo nos deixou a tarefa de fazer discípulos, de pregar o evangelho, de ensinar a guardar tudo que ele tem ensinado, mas muitas vezes a gente quer converter as pessoas. E essa não é parte da nossa missão, nem do nosso papel como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. O papel do convencimento, da conversão é do Espírito Santo. E a gente acaba, às vezes, querendo impor, né, essa mudança que não vai acontecer com a nossa fala. O nosso papel é apresentar quem é Jesus Cristo, para que as pessoas também tenham essa consciência, né, de que elas precisam mudar. Não sou eu, mas aí é o Espírito Santo que age. Então, eu penso que essa é uma das primeiras coisas. A gente precisa entender o nosso papel como discípulos, que é fazer discípulos. A conversão é papel do Espírito Santo, e ele vai agir através de nós, através do material, ou através mesmo da ação do próprio poder dele na pessoa, na vida da pessoa. Acho que dois aspectos importantes em relação ao contexto que nós vivemos diz até a respeito da utilidade do material.
Nós vivemos um movimento hoje de pessoas que conhecem a igreja evangélica, mas não conhecem o sentido do evangelho. Exato. Então é uma oportunidade para que muitos conheçam o evangelho através desse Novo Testamento. O segundo é que muitas pessoas, especialmente os não cristãos, que olham para as nossas comunidades, para o movimento, têm um preconceito. E ao acessarem a palavra, ao conhecerem de fato o que é o evangelho, podem então desconstruir muito dessa imagem. Então toda vez que nós ofertamos a palavra a um grupo que precisa conhecer mais e um grupo que precisa de fato conhecer o que é o evangelho, é a oportunidade que nós estamos falando desse material. No contexto que nós estamos inseridos, eu acho que é uma grande oportunidade. A gente dá a fonte. E aí, até como igreja reformada, a gente volta à nossa essência, que é a igreja da palavra. E essa palavra, tendo acesso às pessoas, é o instrumento da evangelização bíblica adequada, correta, né? Sim. Acho que nós não podemos ignorar que a gente vive em uma sociedade totalmente pluralizada, cada dia mais, e todo mundo sempre está certo, todo mundo é o dono da razão, e a gente veste o nosso colete, agora estou com o meu colete de especialista em política, agora meu colete de especialista em esportes, em futebol, e nós sempre estamos certos. E quando nós olhamos para esse material aqui, que aliás eu quero parabenizar, que ficou muito bonito, muito bem feito, as cores e tudo mais, diz, tudo se faz novo. Mas se alguém está em Cristo, tudo se faz novo. Nós muitas vezes queremos transformar as pessoas em pequenas imitações nossas, ensinar a pensar como eu penso. Mas a palavra não diz, se alguém está em Ked, tudo se faz novo. Não. Se assim, alguém está em Cristo, tudo se faz novo. Então acho que é muito importante entender essa pluralidade, essa enorme gama de pensamentos diferentes e tentar convergir isso para a pessoa de Cristo, tirando de nós, porque nós também somos falhos, nós, mesmo com os nossos coletes de especialistas, com as nossas graduações, com tudo aquilo que a gente pensa que muitas vezes estamos errados. Então, quando a gente olha para Cristo, realmente, tudo se faz novo, porque Ele é o modelo perfeito que nós temos que apresentar para as pessoas. E é muito interessante isso, né? Porque o papel da igreja não é fazer propaganda de si mesma, mas é ser um farol, é apontar para Cristo. E esse talvez seja o nosso grande desafio como igreja. E eu quero até convidar o pessoal que está assistindo a gente, eu quero que você coloque no chat quais foram as pessoas que Deus usou na sua vida para conduzir você a Cristo. Pode ter sido um pai, a mãe, o avô, a avó, um vizinho, um amigo, mas compartilha no chat, por favor, porque é importante a gente visitar depois esses comentários e saber de que forma Deus tem agido para alcançar o coração de pessoas que estão assistindo aqui a gente nesse momento e também um pouco da nossa história, porque tudo tem a ver com essas histórias, a história de Deus em Jesus, as nossas histórias em Jesus. E eu quero até ler aqui na parte de trás do Novo Testamento, tem um texto que resume um pouco isso. As histórias humanas são marcadas por eventos determinantes para a qualidade de vida que todos desejamos. A questão é que nos acostumamos com velhos padrões que sempre se repetem e que causam dor, tristeza e sofrimento. Este livro que você recebeu de presente contém informações importantes para você experimentar uma novidade de vida que só é possível ao você se deparar com o ator principal dessa história que continua impactando a todos nós. A história de Deus, ela é contada na história de Jesus. E a história de Jesus é contada nas nossas histórias. Como foi essa intersecção? Quem que Deus usou para alcançar as nossas vidas nessa condução a Cristo? É importante a gente olhar, né, para esse contexto e também para essas narrativas, esses testemunhos que você está colocando, para a gente olhar para a centralidade do Evangelho. Então, quando nós falamos sobre o que é o Evangelho, o movimento de Deus na direção do ser humano através de Jesus, a gente vê que nesse movimento, nesse Deus em movimento, a palavra é o testemunho dessa revelação. E aí as pessoas são instrumentos desse movimento também. Isso é um ponto importante. Eu falo na nossa comunidade, e eu ouvi isso de um pastor, dizendo que hoje nós precisamos pregar o evangelho para os evangélicos.
porque há uma necessidade grande de que as pessoas conheçam de fato o que é o Evangelho. E aí eu entendo que nós estamos diante de uma oportunidade. É comum a gente ouvir dos mais jovens que estão conectados à internet, dizendo, puxa, mais a igreja, mais aquilo. E agora, eu sempre falo, nós precisamos de igrejas que sejam centradas no Evangelho, que sejam biblicamente saudáveis. E aí a oportunidade que nós temos no meio desse cenário religioso de nos levantarmos, e Deus também levantando pessoas como você, para serem proclamadores do Evangelho. Instrumentos na proclamação do Evangelho. E aqui a gente tem a grande oportunidade desse material ser um instrumento na proclamação das boas novas. Deus usando pessoas para serem instrumentos através, né, desse material, do conteúdo, para que as pessoas então possam conhecer do amor de Jesus. Esse é o desafio, na verdade. E é interessante, né, o Caio falando desse movimento, Deus vindo em direção ao ser humano, que é completamente o contrário da proposta da religião. A religião é o ser humano tentando chegar a Deus, como se isso fosse possível, né, por mérito próprio, mas é impossível, isso é impossível. Nessas nossas histórias, quem que Deus usou para conduzir a gente a Cristo? Vocês lembram? Vocês poderiam compartilhar essas experiências? Quais foram as pessoas que Deus usou para trazer essa revelação ao teu coração? Eu fui muito abençoado em toda a minha vida, porque eu sempre fui cercado de pessoas muito especiais, né? Começando na minha família, pelos meus pais, meus irmãos. A minha família toda se converteu graças à minha irmã mais velha. Nós temos até uma diferença de idade bem grande. Ela é 28 anos mais velha do que eu. E a partir da conversão dela, trouxe a conversão e isso se espalhou para toda a família, né? Então, através da vida da minha irmã, quando eu ainda tinha 2, 3 anos de idade, que o Evangelho chegou até a nossa família. E em toda a minha caminhada cristã, tive pastores, líderes, que sempre me aproximaram muito da palavra de Deus, mostrando o Evangelho. Claro que não são pessoas perfeitas, são pecadores como nós, mas sempre eu tive essa bênção, esse privilégio de ter pessoas caminhando próximas assim a mim, que sempre me abraçaram, sempre me acolheram, me mostraram o que é o verdadeiro Evangelho e não simplesmente uma religião. Então eu tive a bênção de ser apresentado a Jesus, acima do que da religião, ser apresentado a Jesus, e também o privilégio de ter sempre, desde criança, feito parte da nossa denominação, que eu acredito que é uma denominação muito séria, muito respeitada e que fala realmente do amor de Jesus e mostra o Evangelho para as pessoas. Mas se eu pudesse falar uma pessoa-chave, assim, que trouxe isso tudo para a nossa família, foi a minha irmã mais velha, e depois o exemplo dos meus pais, de toda a minha família, assim, foram exemplos muito impactantes para o bem na minha vida. É bacana isso, né? Eu também não tive uma conversão extraordinária, vamos dizer assim, e não critico, acho que cada um tem a sua, né? Eu nasci também em lar cristão. Meu pai já era presbítero quando se casou com minha mãe, né? Eu até sempre brinquei que meu pai tem mais tempo de presbiterato do que eu tenho de vida. Então, eu cresci na IPI e sou muito grata às minhas professoras de escola dominical, né? As EBFs que tinha quando eu era criança, já existia, sim, antes que o Caio fale alguma coisa, né? Essa memorização de versículos bíblicos, para mim, foi muito importante. Mas na adolescência, a gente acaba meio que se desviando, né? Algumas coisas que acabam agradando aos olhos, atraindo o coração. E aí entrou, acho que, o papel dos meus pais, né? Que sempre, de certa forma, me obrigaram a ir para a igreja. Você tem que estar na igreja. Você vai fazer outras coisas, mas tem que estar na igreja no domingo, né? E muitas vezes eu ia birrada, né? Hoje eu sou grata pela vida deles. E foi na adolescência, enquanto vem esse desejo mesmo, eu comecei a ler a Bíblia em casa. Aquele de ler e falar, entender esse texto. E foi lendo Romanos, né, quando diz, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aquilo me pegou, parece que de jeito. E eu comecei a entender que realmente eu não valia nada, né? O pecado existe. E foi assim, nessa conversa com Deus, que eu senti a chama mesmo, esse desejo, esse amor por Jesus. E foi a partir dali, a partir dos 16 anos, que de verdade eu vi a minha vida sendo transformada por Ele,
né? Continua sendo transformada dia a dia, mas muitas coisas já mudaram, né? E eu acredito que essa é uma coisa muito bacana quando a gente vai trabalhar com evangelismo, falar do amor de Jesus. Às vezes as pessoas têm medo, mas eu não conheço o texto bíblico. Se você contar a tua história, o que Deus transformou na tua vida, isso pode ser uma fonte a alcançar outra vida, né? Não é que a gente é melhor ou é perfeito. A gente só era como diria Charles Spurgeon, né? A gente só é um mendigo ensinando outro mendigo onde encontrar pão. Então, a gente precisa reconhecer isso, né? Então, minha história foi dessa forma, né? Foi lendo a palavra de Deus, embora sempre cresci ganhando Bíblia. Meus filhos brincam muito, que eles falam que qualquer aniversário de criança que eu sou chamada, eu dou Bíblia de presente. Eu falo assim, mãe, agora você vai ter que dar um celular com aplicativo de Bíblia, que ninguém mais usa Bíblia física. O fato é que a Bíblia, para mim, ela é muito preciosa, né? E a minha vida foi alcançada e transformada pelo poder da palavra de Deus. Isso, para mim, é extraordinário. Tudo se faz novo mesmo, porque Ele é vida, a palavra é vida, né? Eu gosto sempre de me lembrar de que eu estava perdido e fui encontrado. E quando a gente fala sobre evangelização, usar essa analogia é muito importante, porque se a gente fala que o movimento do Evangelho se dá através de Jesus, é Deus vindo na nossa direção, isso tem a ver com aceitação. Deus veio ao nosso encontro. E a religiosidade que propõe o movimento contrário é essa busca incessante. A gente busca preencher a nossa vida, os nossos vazios. E quando a gente aponta para esse movimento através de Jesus, que nos encontrou, né, que nos achou, que nos resgatou, que nos redimiu e que mostra esse Deus que ama primeiro, né? É Ele que nos ama primeiro. Isso vai na direção da maior necessidade do ser humano, que é de fato ser amado, plenamente amado. Estou também falando isso porque eu conheci a Jesus por essa mensagem, né? Através do meu tio Saulo e da minha tia Madalena, num momento bem delicado da minha vida, da nossa história familiar, eu conheci a Cristo porque eu ouvi dos meus tios que eles me amavam. E eu não conhecia Cristo num apelo de uma pregação, num vídeo, Deus pode fazer todas as coisas, mas eu conheci o amor de Jesus através da vida dos meus tios e através de uma expressão, que eu era amado. E isso talvez seja a grande motivação para a gente evangelizar as pessoas, a gente proclamar o evangelho da salvação, que nos salva do pecado, da morte, de nós mesmos, da nossa condição, mas que também é um ato redentivo de Deus na nossa direção. Estávamos perdidos e fomos encontrados. E é isso que a gente vai encontrar nos evangelhos. Essa é a narrativa de um ser humano perdido, né, longe de Deus, que tenta preencher o seu coração com diversos ídolos, que tenta colocar coisas no centro, mas que não preenche, que não fazem sentido e que só podem ser devidamente satisfeita, né, a vida satisfeita em si, quando encontra-se com seu Criador. Mas até esse ato é o próprio Deus que faz. Então, quando nós falamos sobre evangelização, a gente não é sobre falar sobre condenação. Essa é uma desconstrução religiosa. Sim. Né? O Rick Warren fala sobre isso, né? Em algumas épocas, a ênfase da evangelização era a condenação. E hoje, e a gente volta os olhos para o Evangelho, embora a gente entenda que isso faz parte da história da salvação, está lá no texto bíblico, a grande mensagem do Evangelho é a redenção, a salvação, o arrependimento, o Deus que se move na direção e que nos livra da condição que era a condição da nossa existência, que era a narrativa da nossa vida, que era o nosso final, e esse Deus vem então e nos resgata. Aí está a ênfase da evangelização adequada, a salvação de Deus, o ato de Deus de intervir na história humana, na minha história, na sua história, na história de vida de cada um de nós. Né? É interessante, na década de 80, você comentando isso de como era esse modelo evangelístico, as pessoas iam para a igreja, ou assumiam um compromisso religioso com a igreja, não porque o céu é bom, mas porque o inferno é ruim.
Elas queriam Verdade. fugir do inferno, elas não queriam ir para o céu. Nem imaginavam o que era desfrutar do céu. E isso realmente é uma mudança incrível, né, de paradigma. Minha primeira Bíblia que me deu foram os meus pais. E como a Jaque, cresci em escola bíblica dominical, decorava versículo bíblico, mas eu sou tão pecador que eu me tornei fariseu. Então eu fui um adolescente, minha fase rebelde não foi sair de casa, sair da igreja, mas foi ser aquele tipo de adolescente chato. Eu afastava as pessoas de mim e de Deus, porque eu pegava muito pesado com elas. Eu estudava no primeira série do então segundo grau, ensino médio agora, né? Lá no milênio passado. E nas férias do meio de ano, eu lembro que eu acordei uma manhã, outra Bíblia que eu tinha ganhado do meu pai e da minha mãe, a Bíblia Viva, e eu comecei a ler Mateus. Aliás, essa Bíblia era muito boa, né? Era muito sim. boa, uma linguagem muito mais acessível, né, pra gente. E quando eu comecei a ler a narrativa, a história de Jesus, os embates dele com os fariseus, é como se tivesse caído escamas dos meus olhos e eu me enxergava nesses fariseus. E começou a fazer sentido o que Jesus queria fazer, que era totalmente diferente. E aquilo provocou uma mudança incrível no meu coração. A palavra de Deus é poderosa para trazer salvação. E é por isso que a gente está convidando você, meu irmão e minha irmã, para você usar esse instrumento, porque é um instrumento que tem a ferramenta mais poderosa em todo mundo, que é a palavra de Deus, que pode transformar a vida das pessoas. E como você está ouvindo aqui nesse vídeo, as pessoas só serão novas quando elas efetivamente forem transformadas. E eu quero fazer uma ponte já, a gente vai conversar daqui a pouco sobre as questões mais práticas, né, de utilização dessa ferramenta, mas eu gostaria de ajudar os nossos ouvintes a pensarem um pouco sobre esse processo de novo nascimento. Já que você lembra quando você tomou a decisão que você ia nascer nesse mundo? Não. Você não lembra? Não. Você lembra, Ked, quando você decidiu que você ia nascer nesse mundo? Não me recordo. Não se recorda? Foi uma decisão sua também, Caio? Nascer E nesse nem é mundo? porque faz tempo. Né? Eu não lembro por não estar naquele momento. Tá bom. Você lembra quando você decidiu Não que lembro, você... não lembro. Porque não é uma decisão nossa nascer, assim como o novo nascimento. A gente é conduzido de uma maneira equivocada a achar que será meramente uma decisão nossa, mas é o que o Caio apontou, é o que o Evangelho aponta. Deus vem em nossa direção e então ele instala em nós essa vontade, esse coração inclinado ao próprio Deus. O novo nascimento é uma decisão de Deus em primeiro lugar, ele vem em nossa direção. E por isso que a gente precisa compartilhar o Evangelho. E como foi dito aqui, compartilhar as nossas histórias, o que Deus tem feito de mudança na nossa vida. Eugênio, pensando nisso, o que a gente vê muito, hoje há uma ideia equivocada, né, de que eu não preciso, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom trabalhador, eu sou um bom marido, uma boa esposa, boa mãe, cuido bem dos meus pais, eu entrego cesta básica, eu ajudo o pessoal no farol, né, no semáforo, eu sou um bom funcionário, eu tenho respeito onde eu vou, e as pessoas acreditam que elas são boas o suficiente, né, e que não precisam de Jesus Cristo. Então, eu entendo que esse tudo se faz novo, primeiro, não é pregar a condenação, né, mas às vezes a gente expor que está perdido tanto quanto a gente estava, né, e às vezes a gente pode partilhar da nossa vida. Pois é, eu cresci na igreja, mas isso não é... Crescer na igreja não é, de fato, ouvir Deus. Samuel cresceu na igreja, não era isso? Né? Ele foi dedicado, consagrado, e quando Deus chamou ele, né, durante a noite, ele ia achando que era Eli. Né? O fato de estar na igreja não significa que a gente ouve a voz de Deus. E quando ouve, nem sempre a gente identifica ser a voz de Deus. E aí entra o Eli, apesar de todas, né, as dificuldades familiares, ele, pela sabedoria e o fato do relacionamento dele com Deus, ele falou, quando você ouvir de novo chamar teu nome, diga, né, eis-me aqui, né? Fala, Senhor, que teu servo ouve. Então, há pessoas que não compreendem
né, que precisam de Jesus Cristo. Então, a gente precisa, a partir da nossa própria história, dizer, eu também já estive perdida. Por que eu preciso de Jesus? Não é porque eu sou uma pessoa boa, ou uma boa mãe, uma boa filha, uma boa funcionária. A questão é que todos nós precisamos. Essa é a má notícia, né? Todos nós estamos perdidos, mas a boa notícia, e a gente pode dar o spoiler, né? O spoiler do final, a vitória vai estar ganha, né? Só que para isso a gente precisa desse Deus que já veio ao nosso encontro. Mas é que a gente que ainda não enxergou essa direção, né? A gente sofre de uma síndrome de Papai Noel, me dá a impressão. Papai Noel é aquela história que é contada para as crianças, né? Se você for um bom menino durante o ano, no final do ano você vai ser recompensado. Exatamente. E a gente transpõe isso para a vida adulta, né? Se você for uma boa pessoa, no final da sua vida você vai ser recompensado com o céu. Então, se eu ganho o céu por mérito, então eu não preciso de um salvador. Exato. Eu sou meu salvador, o que é um equívoco. E nós precisamos, né? Tem um elemento importante na proclamação do Evangelho, das boas novas, do Evangelho da salvação, que é a graça. A graça. Eu gosto muito dessa expressão, o Evangelho da graça. A manifestação de Deus, a manifestação do amor de Deus. Nós somos salvos por essa graça. E essa é uma expressão importante, porque é um ato de Deus, gracioso de Deus, de nos salvar, de vir até a nossa direção, de se movimentar na nossa direção. Nós temos o arrependimento, que é uma resposta a essa graça, Exato. né? Que tem o seu devido lugar, a metanoia, a mudança, a transformação. Nós temos aqui a santificação como um processo do Espírito trabalhando em nós. E eu gosto de colocar aqui algumas palavras importantes que nós, ao longo dos anos, deixamos de lado. Em resposta à manifestação da graça, do Evangelho, entregar a nossa vida, render a nossa vida. Mais do que a gente usar essa expressão que é muito comum, que a gente colocou nos últimos anos, que é aceitar a Jesus. Na verdade, somos nós que somos aceitos. Sim. E nós nos rendemos, nós entregamos a nossa vida diante desse amor, né? Eu gosto da expressão do Ben Amen, o amor que constrange, a graça constrangedora. Então, a proclamação do Evangelho da salvação, ato de Deus, gracioso de Deus, o arrependimento, fruto dessa consciência, desse ato primário de Deus, onde eu me arrependo da condição, confesso os meus pecados, a minha natureza que estava desconectada de Deus, para a nova vida em Cristo. E a partir desse momento, Deus começa então a trabalhar em mim a obra da santificação. Mas tudo isso é ato dele, é ele que faz. Exato. É ele que faz. Isso é muito importante, né? O problema é a nossa cultura, que é do mérito, né? A gente faz isso com os filhos, só vai comer sobremesa se rapar o prato. Só vai jogar videogame se terminar a lição. Então, eu tenho sempre que fazer algo para merecer. E nossa cabeça adulta funciona assim também. Então, entender a graça nem sempre é simples, por causa da nossa cultura ocidental, né? De que eu preciso fazer algo para ser digno disso. E aí, quando isso perverte mesmo as nossas ideias de vida, né? Perverte no sentido de inverter completamente, porque é perceber que não sou eu, né? Tudo vem dele, já veio em nossa direção. E quando a gente compreende, isso transforma e é libertador, porque aí eu percebo que não é o que eu faço, né? Porque eu sempre acho que eu tenho que estar fazendo algo para agradar a Deus também. Ele só quer o coração da gente. É muito interessante que essa graça, que é maravilhosa, ela alcança, não importa quão ruim a pessoa acha que ela seja, ou quão ruim de fato ela seja, né? E nem tão boa, né? E nem Porque tão tem gente boa. que acha que é tão bom que não Exatamente. precisa. Então aqui não fala assim, ó, tudo se fez novo em quem aprontou até aqui, até a página 2, daqui para frente não. E essa graça, ela alcança todas as pessoas, né? É uma graça para todas as pessoas. É uma graça que alcança em todos os aspectos da vida e da sociedade também, né? Então, ela alcança as pessoas no âmbito do trabalho, alcança as pessoas na faculdade. Nós ouvimos testemunhos, né, de ABU, de tantas organizações que alcançam pessoas nas escolas, nas faculdades. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, quando você perguntou aqui para nós, a quem impactou a nossa vida, todos nós demos exemplos familiares,
Todos nós demos exemplos familiares. Isso mostra também a importância do evangelismo, de tudo se fazer novo dentro das nossas casas, né? E saber que isso vale a pena. Eu me lembro quando eu era criança, adolescente, todo domingo de manhã, minha mãe me acordava também, eu levantava na força do ódio. Minha mãe me acordava dizendo assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Mas minha mãe não gostava de acordar cedo. Até hoje minha mãe não gosta de acordar cedo. Mas ela me acordava com uma alegria no domingo de manhã. Eu trabalhava a semana inteira, eu ia para a escola a semana inteira. A última coisa que eu queria era acordar cedo no domingo. Mas aquelas palavras ficaram sempre no meu coração. Aquela alegria que minha mãe me acordava também. E hoje, faz mais de 15 anos que eu não moro mais com a minha mãe. Moramos em cidades diferentes, muito longe. Todo domingo eu mando um WhatsApp para minha mãe, de manhãzinha, a hora que eu acordo para ir para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, vale a pena, né, saber que tudo se faz novo também dentro da nossa casa. Então, talvez você, na sua família aí, não desista do seu filho que não quer acordar para ir à igreja, ou você que é filho, que está tentando mostrar para a sua família, para os seus pais que tudo se faz novo, não desista, porque realmente, de fato, tudo se faz novo quando nós estamos em Cristo. E é isso aqui, é a palavra de Jesus, é o que ele fala para nós, para os nossos corações, que torna tudo novo e faz tudo valer a pena. Teve uma conversa que nós tivemos, né, Caio, sobre filhos, e eu falo isso, que nem sempre nossos filhos obedecem o que a gente fala, mas nossos filhos amam o que a gente ama, né? E esse amor a Jesus vai fazer a diferença neles, mesmo quando eles não querem acordar cedo para ir para a igreja, mesmo quando eles querem, às vezes, se afastar da igreja, de alguma forma, e aí vem o poder da palavra, né? Que uma vez lançada não volta vazia, há um tempo. O problema, às vezes, é como a gente coloca isso, né? Jesus tem que ser o centro do nosso coração. Quando a gente ama Jesus acima até do que a nossa família, isso vai fazer a diferença. E uma vida salva, né? A gente muda a geração inteira, né? Quando se converteu a sua irmã, e não foi só ela, né? A bênção veio no irmão caçula, né? Eu nem falei que eu tenho 4 irmãos. Ali. Então, a gente sabe que a salvação de uma vida, ela muda a história de uma geração. Porque o próximo, né? O casamento, os filhos que virão, já crescerão conhecendo a palavra de Deus. Isso é transformador na sociedade também. Então, eu entendo isso, né? Então, de fato, essa fala do Ked mexe comigo. Porque nós que temos filhos, a gente se preocupa, né? No momento que os meninos vão morar sozinhos, vão morar longe da gente, a gente saber que aquilo que foi ensinado vai frutificar, né? Porque mesmo que eles não sigam tudo que a gente fala, mas eles aprendem a amar o que a gente ama. Ama até o time de futebol da gente, não é? Porque aprenderam com a gente. E esse outro aspecto importante, a gente vai pegar esse gancho do time de futebol. O que é a campanha Tudo Se Faz Novo? É uma campanha de evangelização da IPI do Brasil. Nós estamos incentivando as nossas igrejas locais a comprarem esses Novos Testamentos. É uma parceria com a SBB. Nós também ganhamos uma doação, então estamos subsidiando o valor desse Novo Testamento. R$10 cada Novo Testamento. Você pode comprar em quantidades e você pode, a partir da sua igreja, com seus amigos de igreja, amigos de pequeno grupo, de célula, família, você pode desempenhar essa estratégia que a gente vai conversar um pouco agora, dessa praticidade. Como utilizar esse Novo Testamento para falar de Jesus, para falar sobre o Evangelho, para falar sobre a graça. Então a gente agora vai compartilhar um pouco sobre isso, sobre essas facilidades. A Jaque comentou que os nossos filhos amam aquilo que a gente ama, e como é fácil a gente compartilhar uma música, uma série, um time de futebol, gosto. Por que na hora H a gente não consegue fazer isso também com relação ao Evangelho? O que trava a gente? E como que a gente pode fazer isso de maneira prática? O grande desafio em casa eu tenho esse desafio que a minha esposa Aline, ela conduz de uma forma bem cuidadosa, né? Ela nasceu dentro da igreja, foi aluna da escola dominical da Jaqueline, e é verdade. Aline. Então, para ela, essa didática é mais fácil, assim, essa inserção, essa ideia de que a palavra é uma semente, com versículos, né, que os filhos decoram. Mas eu estou na fase agora dos meus filhos fazerem perguntas. Essa fase é desafiadora, a adolescência. O que Jesus quer dizer com isso? Por que ele diz isso? Eu ouvi tal vídeo na internet, tal pessoa disse isso. E aí vem a fase do conhecimento.
Então vem a fase que é a fase da infância, de que você está incutindo, ensinando, está expondo, memorizando, mas vem a fase da reflexão, né? E aí que talvez seja a hora H da gente também conhecer e incentivá-los a ler. Eu sempre falo isso na nossa comunidade, que um bom presbiteriano sabe fazer boas perguntas e tem boas respostas também. E é a fase do ensino. Agora é a fase de também a gente responder, porque talvez a gente tenha falhado nesse sentido. Na adolescência e juventude, a gente não quer responder. A gente acha que aquilo que nós fizemos na infância basta. Apenas acredite, não duvide, não se questione por isso. Mas a gente precisa discipular. E aí eu acho que o discipulado é a resposta a essa necessidade. De você, não, existem respostas, o texto diz isso, essa é uma visão, esse é um entendimento, essa é uma compreensão. Porque o discipulado faz a gente criar raízes profundas. E esse é o grande desafio, até falando de dicas práticas. Em algum momento, o material, quando você for dar para alguém esse material, for entregar, você também se preparar para as perguntas que virão. Né? Você se preparar, porque alguém pode dizer assim, mas o que Jesus está dizendo aqui? Por que ele diz isso? E isso é importante, a gente ter essa consciência também de preparo. Não é só a gente dar e falar, Senhor, fala. Claro, Deus pode fazer. Nós vamos falar sobre isso. Mas também se preparar para as perguntas que chegarão. Né? Puxando um gancho no que o Caio falou, eu me lembro, alguns anos, muitos anos atrás, de um comercial na televisão que fazia várias perguntas assim que a gente não tem respostas, né? E no final o comercial falava assim, não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. Então, boas perguntas, perguntas bem feitas, são muito importantes. Mas a resposta para esse comercial é que nós temos a resposta que move o mundo, que é Jesus Cristo, né? Que pode trazer essa transformação. Então, acho que é natural existir uma dificuldade, mas que a gente possa saber que a gente tem a resposta, né? Quando a gente faz alguma pergunta para alguém, a gente espera uma resposta. E a gente sempre espera uma resposta verdadeira. E outro dia eu estava lendo um filósofo, não lembro o nome dele, mas ele falava sobre o conceito de verdade. O que é a verdade? A verdade é quando você sabe tudo sobre determinado assunto. Quando você completa, quando você fica exausto de tudo aquilo, você sabe a verdade sobre aquilo. Então, a resposta para qualquer pergunta é a verdade. E nós sabemos quem é a verdade. A Bíblia, o Novo Testamento, aqui as palavras de Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente sabe que a gente tem a resposta para a vida das pessoas, né? Que é através da pessoa de Jesus Cristo. Isso não quer dizer que nós vamos ter todas as respostas para todas as perguntas. Mas Deus com certeza vai nos guiar, vai guiar o nosso coração, vai guiar nossas palavras para que vidas sejam alcançadas e vidas sejam transformadas através de nós. Não porque nós somos bons, mas porque tudo se faz novo em nossas vidas também. Talvez esteja até acontecendo isso no coração de alguém que está assistindo a gente. Poxa, eu gostaria de poder ajudar, mas e se eu não souber responder? Como é que eu faço? Se fizer uma pergunta que eu não sei responder, não tem problema. Porque, inclusive, vai ajudar você a desenvolver a curiosidade de pesquisar, de entender. Você pode pedir ajuda para o teu pastor, para algum líder mais experiente na igreja, alguém que tem essa habilidade de discipular. Você vai aprender. Talvez você não teve oportunidade, como a Jaque, eu, a Aline, tivemos de crescer numa escola dominical desde criança, decorando textos bíblicos, histórias bíblicas, mas esse é um momento precioso também para o teu crescimento. Então não precisa ficar receoso, né? Então se eu não sei resposta, eu não preciso então fazer isso. Deve fazer, sim. Eu acho que talvez seja esse medo, né? E se fizer... Eu me lembro, assim, qualquer formação nossa, né? Quando a gente termina a faculdade, será que eu estou pronta? Né? E se eu não souber atender como eu devo? A questão é que a gente só vai aprender fazendo, né? E o medo, às vezes, nos engessa. Então, eu acredito, não há uma fórmula, né? Qual o melhor caminho de evangelismo? Eu entendo que é amizade, relacionamento, né? É a forma quando a gente vai conversando, perguntando da vida da pessoa, da história. E a nossa vida com Deus, eu acho que começa a nossa conexão, né? Eu pedi para que Deus me dê sabedoria diante de situações, até para enxergar que ali é o momento de evangelizar. Aí, contando uma historinha, né? Quando a gente chegou no Acre,
E foi o primeiro ano nosso lá de plantação. E uma pessoa que já vinha com a gente, né, na comunidade, ainda nem tínhamos templo, e ele nos convidou para um aniversário dele num sítio. E chegou lá no sítio, a gente não conhecia ninguém, só conhecia esse irmão da igreja e a filha dele. E lá uma mulher, né, da minha idade, na época a gente era bem jovem. E a gente conversando, e ela começou a contar situações, né, de que ela estava procurando uma igreja. E às vezes vem até a incredulidade nossa. Ué, é só procurar, né? Se quer mesmo ir, é só procurar. E ela contando várias situações que ela fez parte de uma igreja evangélica, mas que havia muita pressão, né? Porque era programação toda semana, o marido não era cristão. E foi muito interessante que, num primeiro momento, eu não me atentei que Deus estava abrindo uma porta para conexão ali. E eu lembro que nós a convidamos. Olha, domingo nós vamos lá ver o nosso salão de culto. E para nossa surpresa, ela estava lá, né? Hoje ela é uma diaconisa da IPI do Rio Branco. E ela tem um fator, assim, agregador fantástico. Ela leva muitas pessoas a Cristo, né? Eu amo demais essa irmã. E aquilo, às vezes, eu não estava também preparada e nem atenta aos sinais que Deus estava mandando. E a partir dessa primeira experiência lá, eu fui percebendo que qualquer relacionamento é uma oportunidade, nem sempre gerando a conversa sobre Jesus Cristo, às vezes sobre a vida cotidiana, mas essa aproximação foi levando essa oportunidade de apresentar quem é Jesus, né, e a palavra de Deus na vida. Então, eu acredito que a gente nunca vai ter uma receita de bolo. Olha, você vai chegar, você vai dizer essa frase, vai fazer desse jeito. Mas a gente primeiro, Deus, abre os meus olhos para que eu veja as oportunidades que o Senhor está me dando. Né? Uma vida de oração. E conforme a gente vai se relacionando, porque daí eu acho que nós precisamos ser relacionais, né? E intencionais no que a gente está fazendo. Né? Eu vou me relacionar com essa intenção de que ela conheça Jesus Cristo. Isso é com meus vizinhos, é com o pessoal da igreja, é com quem mora perto da igreja e com os desconhecidos que a gente encontra no supermercado e que abre uma oportunidade, né, de conversa. Então, é muito interessante as coisas que vão acontecendo quando você está nessa conexão, que você vai enxergando coisas que você não enxergaria de outra forma. Fui pastor numa cidade e toda segunda-feira o prefeito me convidava para dar uma devocional para os secretários. E numa dessas devocionais, tive o contato com um dos secretários pela primeira vez e gerou uma empatia. A gente tinha pontos em comum. E ele me convidou toda semana para ir lá tomar um café no escritório dele, para a gente conversar. E a gente conversava sobre disco voador, se existia ou não. E uma série que fazia muito sucesso na época, Lost, lembram? Entregou a idade. É onde Entreguei a idade. Então a gente ficava Perdão. conversando sobre isso. E durante várias semanas conversando sobre Eu isso. achei que era o tal. elo perdido. Não é tão antigo. Até que chegou um momento que ele, não lembro como, mas ele confessou uma experiência que ele tinha continuamente e que deixava ele muito triste. Ele sonhava quase toda noite com Jesus, mas Jesus sempre estava de costas para ele, como se Jesus não estivesse gostando dele. E aí, poxa, conversando sobre Lost, sobre disco voador, Deus prepara essa oportunidade. Para um Jesus que não se vira. Exato. Aí começamos a conversar, foram 3, 4, 5 semanas apresentando a palavra, apresentando Jesus. E eu lembro uma vez quando eu falei para ele, que tal você entregar a sua vida a Cristo? E ele falou, eu vou entregar minha vida. E ele não conseguiu. Eu conduzi a oração, ele não conseguia. Eu entendi que tinha alguma coisa que travava ele, então tudo bem, fica tranquilo, vamos voltar a conversar sobre outras coisas e tal. Passou mais algumas semanas, ele falou assim para mim, pastor, eu estou pronto para entregar minha vida a Jesus. E nós demos as mãos, ele de um lado da mesa, eu do outro, e a gente orava, e aquele marmanjo chorava. Passou uma semana, na semana seguinte, quando eu fui lá, ele nem me esperou entrar direito, já foi me receber lá fora e falou assim, você não acredita o que aconteceu comigo? Eu falei, não acredito, o que aconteceu? Eu não sei. Ele falou, eu sonhei com Jesus e pela primeira vez, Jesus estava olhando para mim. Ai, isso é maravilhoso. Isso é o poder de Deus, é a transformação que apenas o Espírito pode produzir. A gente exige das pessoas arrependimento sem antes anunciar a graça.
Sim. Arrependimento é resposta à A graça. graça, exato. E a gente precisa aproveitar as oportunidades, coisas simples, né? Às vezes, que a gente acha que nem vai ter efetividade, mas Deus usa. Oportunidades, né? Acho que a gente não pode perder oportunidades, especialmente se você é mais extrovertido, assim, tem mais facilidade. Mas também não se culpar de algumas coisas, né? Eu me lembro, ano de 2019, eu estava em Santos e eu peguei um Uber para determinado lugar, estava com mais 2 amigos no banco de trás, eu estava no banco da frente e eu tinha saído de um evento sobre evangelismo. Eu falei, hoje eu vou evangelizar alguém, falar de Jesus para alguém. E a gente no Uber estava esperando uma oportunidade, quando de repente aquele cara quase bate o carro, o motorista quase bate o carro assim. Eu falei, meu Deus, rapaz, toma cuidado, e se a gente morre aqui, hein, o que acontece? Comecei a jogar ali, né, pra ver se ele falava alguma coisa. Tem que tomar cuidado. Eu falei, e se você morre, o que acontece? Ele falou assim, minha família fica triste. Eu falei, espero que fique mesmo, né? Mas pra onde você vai? Ele, como assim? Aí eu falei, agora eu vou pregar pra ele. Preguei, falei de Jesus, falei do amor de Deus, plano de salvação. Meus amigos, eu olhava no retrovisor, meus amigos do banco de trás assim, isso aí, vai lá. E era uma viagem longa e falei. Chegando perto do destino, eu falei assim, e aí, agora que eu falei isso tudo pra você, quer entregar sua vida pra Jesus? Ele falou assim pra mim, hoje não. E eu insisti, falei, não, acho que você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu. Se você morrer, você não tem salvação, você vai pro inferno, aquele negócio do medo. Quer entregar sua vida para Jesus? Hoje não. Mas ele ouviu a palavra. Não lembro nem o nome dele, não sei o que aconteceu com ele, espero que ele não tenha batido o carro. Mas a palavra de Deus não volta vazia. A semente foi lançada. E o Espírito Santo faz o trabalho dele, Deus faz o trabalho dele, que é o convencimento. Não é meu trabalho, eu podia ficar ali, eu podia estar lá no carro dele até hoje. Decepcionado, A gente fica decepcionado. Na expectativa de que vai dizer sim, né? Eu fiquei muito decepcionado. Sim. Mas eu podia estar no carro até hoje, tentando convencer com a minha força, com o meu argumento, eu não Aquilo que eu conseguiria. falei no início, né? A gente quer converter a pessoa, e esse não é o nosso papel. Exatamente. Se eu entender isso, isso já alivia até a minha carga. Eu só tenho que apresentar quem é Jesus Cristo e a graça. O resto, o Espírito Santo faz a obra, né? A gente é instrumento. É normal ter medo, é normal ter vergonha. Dá Mas- fora. Tá fora. Acho que um recurso importante nessa abordagem é a oração, né? Porque a oração, ela coloca a gente no devido local, ou no devido lugar, e coloca Deus como um agente, né? É o reconhecimento que Ele é o agente principal. Então, quando você pensa que esse material aqui pode estar numa gaveta de um hotel, como o Novo Testamento, né? Que a gente tem dos Gideões, por exemplo, quando a gente viaja, eu sempre abro a gavetinha e vejo lá o Novo Testamento e o impacto disso, né? E como que Deus transformou a vida de tantas e tantas pessoas através desse ministério. E uma pessoa, como a gente já ouviu, abre, pega aquele Novo Testamento e sozinha lê e é alcançada, é porque o Espírito soprou ali, naquele momento onde ela estava sozinha e Deus se revelou pela palavra. Então, quando a gente ora, a gente é dependente desse agir sobrenatural de Deus, né? Deus pode fazer, então, ela pode encontrar num sebo, ela pode encontrar num café, ela pode encontrar num leito de UTI, numa sala de espera de um hospital, e o Espírito pode soprar entendimento e ela pode ouvir a voz de Deus ali. Assim também como através da sua vida, da minha vida, do vínculo da amizade, do testemunho. O testemunho é um canal muito importante de evangelização. Eu diria que o testemunho vai amplificar a capacidade e o poder desse material. Não adianta a sua vida falar algo diferente daquilo que você crê, porque essa contradição vai ser uma fissura na capacidade de evangelizar. Mas quando você entende que o relacionamento é uma estratégia e que esse material é uma ponte, isso é potencializado. Então esse é um aspecto importante. E também, Eugênio, até daria um programa para a gente fazer sobre alguns mitos da evangelização. O Ked falou aqui da abordagem e tal, né? Mas essa ideia de que se você fizer uma série de perguntas ou servir um guia, um material, vai chegar até um local onde a pessoa não tem mais resposta e aí ela entrega a vida dela a Jesus. E aí é uma evangelização, eu falo, sem o Espírito, porque leva um método, né? Um outro aspecto, e essa seria a ideia, de a gente desconstruir alguns jargões. Por exemplo, se não vem pelo amor, vem pela dor. Sim.
sempre vem pelo amor. Aliás, eu diria que que... vem pela dor, quando a dor passa, some. E Faz assim, mais eu diria sentido. que a dor é o melhor lugar para experimentar o amor, Sim. né? Sim. Então sempre é pelo amor. Pode ser na condição da dor, mas sempre as pessoas vêm pelo amor. Exato. Então essa ideia de que a gente tem que encontrar um método certo, a abordagem correta, é uma evangelização sem o poder do Espírito. E a oração coloca a gente nesse lugar de dependência do poder do Espírito. Então, ao entregar na escola, no trabalho, na faculdade, no carro, aonde quer que seja, vocês falar, Senhor, usa. Eu oro para que esse material seja um instrumento nas tuas mãos. E que esse material atrelado à minha vida, conectado ao meu testemunho, ainda que imperfeito, dependente da graça, também possa ser potencializado pela ação do teu Espírito. E aí Deus pode fazer coisas tremendas. E quem sabe, eu creio nisso, Eugênio, daqui 1 ano, daqui 2 anos, a gente vai estar aqui sentado numa mesa com pessoas dizendo assim, olha, a minha vida foi alcançada por esse material. Como a gente ouve nos encontros dos Gideões internacionais, né? Pessoas que tiveram, eu conheci algumas pessoas que vão até a frente dizendo assim, olha, eu quero agradecer porque um dia eu conheci o Evangelho de Jesus através desse Novo Testamento. Já imaginou? Vai valer a pena. 2 semanas atrás, o pastor Daniel Dutra, do Mato Grosso do Sul, ele mandou uma foto para mim. Falou assim, pastor Eugênio, aqui 20 pessoas que estão agora no processo de discipulado por causa do Novo Testamento. E a palavra de Deus tem esse poder. Uma questão prática, então, para você que está assistindo a gente. A gente está caminhando para o final desse primeiro bate-papo. O nosso mundo ele é recheado de más notícias. A Jaqueline estava falando isso, a reverenda Jaqueline estava falando. A gente, qualquer momento, a gente sempre ouve más notícias. Basta ligar uma televisão, a rádio, conversar com pessoas. O nosso mundo precisa de boas notícias. E uma boa forma de a gente sinalizar boas notícias é dar presentes. Dar presente para quem a gente ama. E a primeira parte desse Novo Testamento, ele tem um texto com um escrito de carinho, sinalizando esse amor, e uma parte para você colocar o nome da pessoa, o seu nome e uma data. Uma dedicatória. Uma dedicatória. Está escrito assim, eu quero que você saiba o quanto você é importante para mim. Por isso, compartilho contigo algo maravilhoso que tem transformado a minha vida e, creio, transformará a sua vida também. Quando estamos em Cristo, tudo se faz novo em nossa vida, com carinho. Um gesto simples. Você pode, como foi dito aqui, orar, colocar a vida das pessoas que são especiais para você, mas ainda elas não estão próximas a Jesus. Você pode colocar a vida delas diante do Senhor, pedir que o Senhor prepare o momento certo de você abordá-las. E quando você abordar, você pode escrever antes e dizer, olha, eu pensei em você essa semana e isso aqui é uma expressão do meu carinho, do meu respeito por você. Não precisa fazer mais nada, só entrega a unidade, o Novo Testamento, dá um abraço, ore por ela. Algumas semanas depois, 1 ou 2 semanas, você aborda, você leu já o que eu te entreguei? Começou a ler, eu não li, hoje já li. Você começa a intencionalmente se aproximar dessa pessoa. Vamos tomar um café? Vai lá na minha casa, ou eu vou na tua casa, ou a gente vai em algum lugar, vamos caminhar. É usar isso como Está entendendo o que você está potencializar. lendo? Exato, está entendendo o que você está lendo, entendes o que Tem lê. pergunta? Exato. Tem pergunta? pergunta? Com medo, pergunta Chama com pra medo, né? Importante isso, né? Aproveitar essa estratégia, essa ferramenta como estratégia de aproximação. Eugênio, eu sempre gosto de repetir que a melhor tática, técnica, modelo de evangelização é a evangelização na vida. O evangelismo na vida. Pessoas trazem pessoas. É claro que há a importância do método, da abordagem, mas a gente precisa resgatar a ideia de que a evangelização faz parte da vida do cristão. É uma naturalidade, transborda na nossa casa, nos nossos relacionamentos, aonde a gente estiver, no cotidiano, no ordinário. Essa é a evangelização bíblica. Assim como os primeiros discípulos, a igreja primitiva, a evangelização que transborda naquilo que somos, naquilo que fazemos, aonde nós vivemos. Então, o convite que eu faço é para que esse material faça parte da nossa vida, faça parte do nosso cotidiano, da vida das nossas comunidades, faça parte do nosso dia a dia, que se conecte àquilo que nós fazemos e que devemos compreender, que é a missão, que vivemos todos em missão, né? Todos ordinariamente,
em missão, proclamando, testemunhando do Evangelho da Graça, do Evangelho de Jesus. É isso. Amém, amém. Spurgeon falava, ou todo cristão é missionário ou é um impostor. Não tem como fugir disso, é verdade. Nós devemos viver para isso. Quero muito agradecer vocês por estarem aqui comigo nesse momento, você que assistiu a gente e ouviu esse podcast, que você seja tocado e dirigido pelo Santo Espírito de Deus. Você pode adquirir, pode incentivar a liderança da sua igreja, o pastor, o conselho, a adquirir esses Novos Testamentos no site da Pendão Real, www.pendãoreal.com.br. Existe também o site da campanha, www.tudosefaznovo.org.br, e você vai ter acesso a materiais de estudo, inclusive estudos direcionados em PDF gratuitos para você poder estudar sobre Jesus com as pessoas que você presenteou o Novo Testamento e conduzi-las a Cristo. E qualquer eventualidade, a gente está aqui à disposição de vocês também. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais da IPI do Brasil, Facebook, Instagram, YouTube. Você pode nos encontrar e estamos à disposição dos irmãos também nas nossas redes sociais pessoais. E o importante é isso, não pararmos, continuarmos sempre em frente, né? Deem o seu tchau para as pessoas que estão nos assistindo, dê uma palavra de esperança, de ânimo para eles, para a gente ouvir os testemunhos que acontecerão. Não espere estar preparado para ir, porque a gente nunca vai achar que está preparado. Enquanto vamos, Deus vai agindo através de nós. Então, enche o teu coração de Jesus, né? Porque o que move o coração da gente é aquilo que habita, né? Pode ser futebol, pode ser dinheiro, pode ser cargo, pode ser status social, mas quando é Jesus, é Ele que vai nos fortalecer e vai nos levar a ter coragem, né, de anunciar o amor dEle, a graça dEle, para tantas pessoas que precisam ter a sua vida se fazendo nova, né? Então, não tenha medo, tenha coragem, né? E aí o medo, ou melhor, a coragem não é a ausência de medo, né? É mesmo com medo saber que há uma capacitação do Espírito Santo. Então, é a tua vida, né? Seja essa a sua experiência cotidiana e permita ser usada como instrumento do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Jaque, Caio. Muito obrigado por me deixarem partilhar, fazer parte dessa mesa com vocês. E o que eu digo é, viva para Jesus. Viva para Jesus intensamente em tudo que você fizer. Faça o seu melhor para refletir a vida de Jesus na vida das pessoas. Eu nunca vi ninguém que viveu para Jesus, não para uma religiosidade, para uma instituição, mas alguém que viveu para Jesus, chegar lá na frente e falar assim, nossa, me arrependi de ter entregue minha vida para Jesus. Eu nunca vi. Porque viver para Jesus vale a pena. E nessa vida, quando a gente vive para Jesus, tudo se faz novo. Não importa quantas vezes a gente caia. Tudo sempre pode se fazer novo através de Jesus Cristo. Então, que todos nós aqui nessa mesa, todos vocês que nos assistem e todas aquelas pessoas que você entregar um desses, que você orar por ela, que todos possamos viver intensamente para Jesus. Eu costumo sempre dizer que se não tem sentido para você, por que teria sentido para uma outra pessoa? Então a minha oração é para que tudo se faça novo na sua vida. Para que tudo se faça novo na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Para que aí então tudo possa se fazer novo na vida das pessoas que você for entregar esse Novo Testamento. Que Deus abençoe você e que use você. Amém, amém. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem com a gente. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar ele. Compartilhe com os irmãos da sua igreja, com gente que você ama. É uma forma de você contribuir para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e abençoe mais vidas também, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e muito obrigado mais uma vez. E nos falamos numa próxima.